Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson do Connectus Podcast, juntamente comigo está minha esposa, a Liliane. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Connectus Podcast. É um prazer imenso pra gente ter você aqui conectado com a gente. Olha só, vou te pedir um favor, tá? Aqui embaixo desse vídeo tem um coração lindo. Clica lá naquele coração, pega a flechinha e envia pra pessoa que vai precisar assistir esse vídeo aqui, porque ele tá incrível. Tá sensacional. Antes um recado importante. A gente tá gravando esse vídeo aqui. Na verdade, o vídeo que vocês vão assistir depois desse é um vídeo que a gente já tem ele gravado. Vocês vão reparar até que a nossa roupa tá diferente. É um pouco diferente o cenário, muitas coisas aconteceram. Os ângulos das câmeras estão um pouco diferentes, porque a gente teve uns problemas técnicos, mas o conteúdo do vídeo tá tão incrível que a gente não quis deixar você fora dessa. Por isso que a gente vai postar esse vídeo aqui sobre... Qual é o conteúdo? A missionologia da igreja, A missão da igreja. Resumindo, a missão da igreja, entendeu? Ela quis simplificar, mas é a missionologia da igreja. E você vai ser edificado, fomos edificados, você vai ser edificado, eu tenho total certeza. E, por favor, compartilhe com todo mundo, não saia daqui. Perdoa a gente pelos esses erros técnicos que sofremos, mas eu tenho certeza que vai ser algo sensacional. Também vai ser um conteúdo com o Dr. Jefferson. E mais, você que me pergunte aonde que eu compro o meu material, Bíblia, livro, comentário, tudo isso, eu indico você a Gerazim Books. Vai ter aqui as informações da Gerazim Books. Estamos com a parceria, trabalhando together. Eu tenho certeza que vai ser bênção pra você. Pra quem tem dificuldade de encontrar livros, né, da língua portuguesa e tudo mais. Tem livros incríveis lá na Gerazim. A coleção você é incrível. Você vai comprar da vida, da mundo cristão, você vai encontrar por diversas editoras. Você vai ter o material lá, tá bem? A gente se encontra no próximo vídeo. Eu quero poder conectar com você lá, hein? Do Brasil aqui com a gente, conectado com a gente. Tá chique, hein? Tá muito chique. Eu quero pedir pra você, já dá uma curtida nesse vídeo, incrível. Tem uma flechinha aí, já pega essa flecha e envia pra pessoa que precisa se conectar com a gente, tá? Porque nosso papo de hoje tá top, não tá não? Vai ser topíssimo. Então apresente pra gente o nosso convidado de hoje. É com grande prazer, com grande privilégio, hoje a gente está através da redes da tecnologia. Da tecnologia que está lá no Brasil. Ajuda muita gente, né? Um pastor, um professor, um doutor que eu estive com ele em 2017. Depois eu vi a foto dele no Brasil, ministrando no Brasil. Vi isso pela internet. E quando eu vi que ele estava dando aula no Gordon, para minha esposa ainda, eu falei, meu Deus do céu, nos reconectamos. Uhul! Verdade. Juntamente está aqui com a gente o Dr. Jefferson, através do Zoom, pra vocês. Ei, gente, como ele ainda tá morando no Brasil, né? Por enquanto, porque já ele vai fazer parte aqui também da América junto com a gente. Chegando aí. Daqui a pouquinho tá chegando aqui. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que não conhecem o senhor, comentasse um pouquinho da sua história e do seu ministério. Beleza. Bom, primeiro é muito bom estar com vocês aí, falar com vocês e Thank you. Essa reconexão, muito bom. Obrigada. Bom demais. Coisa boa. Eu sou o Jefferson Chagas, sou casado com a Ivanice Chagas e sou pai da Ana Júlia, que tem 14 anos de idade, a Ana Júlia Chagas, e nós estamos falando aqui do interior de São Paulo e temos servido, né, o Senhor Jesus em algumas áreas do mundo, onde geralmente são os lugares onde menos temos missionários. E temos trabalhado, você já deve ter ouvido, entre povos não alcançados. São aqueles povos que têm menos de 2% de cristãos. Ou seja, a quantidade de cristãos é tão pequena que eles não conseguem se organizar e ter uma igreja que seja autopropagável, né, autossustentável, e assim vai. Então esse é o local que Deus tem levado a gente. E tem sido um ambiente muito top. Muitas histórias, muita conversa, muito aprendizado. E a gente tem visto a glória de Deus, sabe, sendo bombardeando essas áreas do mundo, né? Pessoas se entregando aos pés de Jesus. E a gente já vai ter um papo sobre isso tudo, né? Vamos conversar. Amém. E o professor, como que... O professor já deu uma abordagem aqui, né? Que o senhor trabalha muito com missão e tudo mais, que é uma área difícil de lidar, eu acredito. Como que o senhor iniciou essa paixão pela missão? Chamado missionário. Esse chamado missionário. Olha, eu acho que começa... Eu me converto com 17 anos. Então,
eu sou o primeiro da minha família a se converter. A gente vem de uma estrutura católica bem devota, a minha família. E interessante que essa preocupação, essa coisa de gostar de conhecer sobre o mundo, sobre os mapas, vem desde criança, esse interesse. Meu pai lia muito livro. Eu me lembro do meu pai recebendo caixas de livros. Ele era sócio do Círculo do Livro, era uma organização que as pessoas podiam comprar livros, tinha aquela caixa de 5, 6 livros, tal, romances, histórias, tal. Eu me lembro que eu ajudava meu pai a abrir. Isso, eu fui crescendo nesse ambiente, um ambiente em que as pessoas, meu pai e minha mãe, gostavam muito de leitura, de aqueles almanaque Abril, que tinham tudo sobre curiosidades, sobre várias questões. Quem é mais velho sabe que a gente comprava todo ano um almanaque Abril, com coisas do mundo todo, os países, os principais, as capitais, tinha os rios, aquela curiosidade de geografia, história, enfim. E aí, eu cresço nesse ambiente. Então, quando eu me converto aos 17 anos, em 86, eu já começo a ter, nos primeiros passos da minha caminhada, eu já sou discipulado por um missionário. Uau. Que começa a me dar livros para ler também. Então, começa a surgir todo esse interesse. E justamente, Anderson, no momento em que eu estou entrando na universidade. Então, com 16 anos, com 17 anos, eu entro na universidade e é justamente no período que eu me converto. Então, é um processo bem interessante, porque é uma jovem indo morar fora, morar em república. Então, foram períodos bem complexos também, porque não é tão simples assim. Quem viveu isso sabe como a coisa é complexa. Mas já entendendo que Deus queria que a gente servisse Ele com as nossas habilidades. Então, a coisa começou assim, sabe? E aí a coisa foi caminhando. É assim que a coisa começou, o envolvimento nosso. Até que a gente começou a se envolver com missões na igreja local. Na igreja local, você começa o quê? Você começa a receber missionários na sua casa, conferências missionárias, você começa a ter as pessoas envolvidas, você começa a estar ali, vai buscar tal pessoa no hotel. Isso na sua adolescência ainda, né? Oi? Isso na sua adolescência ainda. Já juventude já, né? 17 anos, né? 18, já estava na faculdade. Mas aí, o que acontece? Nesse processo, eu começo também a namorar, que é minha esposa hoje, né? Sim. E a gente começa a construir tudo isso junto. E quando a gente casa, em 95, a gente começa a fazer viagens missionárias de curto prazo. A gente selecionava as nossas férias e nós íamos conhecer alguns lugares, como a Argentina, a Patagônia, aquela região gelada, lá no final do sul da América da Argentina. A gente começa a ir para a Europa e eu, ao mesmo tempo, começo... E eu estou aqui, ó, já me formei, agora estou fazendo mestrado, estou entrando numa área acadêmica, entro na universidade para dar aula e começo a viajar pela universidade para conferências fora do Brasil, muitas delas na Europa. É nesse contato de Europa, de vai e volta, a serviço da universidade, que eu começo a ter contato com o povo muçulmano de uma forma mais intensa. Nossa! E aí eu começo a conversar com eles, eu começo a não conseguir responder perguntas que eles faziam. E aí eu comecei a ver a necessidade de se preparar. E paralelamente a essa minha área profissional, eu começo agora também a me preparar, porque a gente entendia que em algum momento Deus iria nos levar, não somente como aquele que apoia missões, mas aquele que também iria para missões. Isso aconteceu. E aí nós pedimos demissão da universidade. Foi um processo bem complicado para os nossos pais entenderem, porque o sonho de todo pai é ver o filho crescer, estudar. Formado, tal. né? Já era doutor, com 30 anos de idade já tinha um doutorado em engenharia. E aí foi quando eu tomamos essa decisão. O senhor largou tudo? Oi? Largou tudo, a profissão, tudo para o ministério? Sim, nós entendemos que nós estávamos largando uma área da nossa caminhada que era servir na universidade, ganhar bem, né, tal, mas a gente entendeu que a gente pode servir com a habilidade que Deus deu para nós, que a gente podia servir
em contextos transculturais, onde a diferença cultural entre a nossa e de lá é muito grande. E aí foi algo assim, eu confesso a vocês que a gente até chegou a pensar, ó, a gente vai, se der certo, se der errado a gente volta. Né? E não teve volta, né? A gente está até agora caminhando, então... E como foi para a esposa do senhor né? entender isso? Porque eu não sei se para mulher, não sei se eu como mulher, para mulher parece que é ainda um pouco mais difícil, né? A gente tem tanta raiz, sabe? A sua esposa foi tranquila. Mas quando acontece, mas só que quando a gente constrói isso junto, na verdade não é a chamada só de um. A chamada é dos dois. E aí é o momento que Deus tem que falar claramente com você e com o marido, com a esposa e com o marido, porque não é alguém que está me acompanhando. É alguém, quando a gente pensa assim, é muito complicado. Eu conheço missionários que a mulher foi obediente, foi seguir o marido, mas a vida deles foi complicado, porque só um tinha o chamado. Então, isso é muito complicado. Seja o que for para a gente fazer, ou servir localmente, ou servir globalmente, a gente precisa ter essa compreensão em que a família foi chamada, né? É óbvio que com ações diferentes. A minha esposa, por exemplo, ela é formada em biologia, trabalhou com microbiologia humana, aqui no hospital, no Instituto de Pesquisa, no Instituto Adolfo Lutz. Então, a gente sai de um contexto de extremo trabalho, de trabalhar diretão, e vai para continuar trabalhando, servindo ao Senhor, mas com as nossas habilidades. Óbvio que muda muita coisa. A questão de sustento, a questão de financeira, é um pouco mais dependência de Deus. Antes já era dependência de Deus, mas agora fica o negócio totalmente um pouquinho mais sinistro. Aí a gente, de vez em quando, eu me lembro que eu tive várias crises, várias situações que, vou voltar para minha... que para dar aula, ficar com essa porcaria, que não dá certo. Aí Deus vem, não, meu amigo, calma, coisa não é assim. Mas é que crises a gente tem, ixi. É porque é difícil você lidar com aquilo que você não vê, não, sabe? Eu tenho, por exemplo, eu sou formado em engenharia. Imagina só, Liliane, eu sou formado em engenharia. Cabeça de engenheiro é cabeça exata, cabeça... Agora ficar esse negócio de programa, não, Deus proverá. Puxa, tem vezes que eu tenho uma raiva quando o irmão fala, não, Deus proverá. Deus proverá que nada. É óbvio que aí, Deus ele leva você para alguns lugares no mundo, no nosso caso, na nossa caminhada, para nos ensinar. É verdade. E a gente vai aprendendo a depender dele, a gente vai entendendo algumas coisas na caminhada. E a maturidade cristã, ela vem devagar, a gente vai aprendendo. É porque né? É uma caminhada. É bonito você ouvir, né? Nossa, Deus tá no controle, Deus vai cuidar, Deus vai prover. Agora, quando você tá vivendo mas aí, quando eu abro a minha conta corrente, cadê o controle? Exato. Quando você tá vivendo quando isso... eu vou fazer, aí eu vejo meus amigos fazendo. Então, é muito complicado. No início, a gente tem as crises. Ainda temos, mas elas já são de outros tipos. Não é mais essa meninice na caminhada, né? Mas a gente, poxa, é muito comum. É muito comum isso. Imagina, porque quando você ali... nessa época, o senhor já tinha os filhos do senhor ou não? Não, a minha filha tem 14 anos. Ela veio bem depois. Quase todo esse tempo nosso servindo foi mochila nas costas e mochileiro, sabe? Nossa, então, quando a gente serviu na África, foi assim. Qual foi o primeiro país que vocês foram? Deixa eu contar um negócio para vocês. Conta. Isso eu acho que eu quase não falei, muita gente não sabe. A nossa ida para a África foi o seguinte: nós servíamos a Assembleia de Deus na cidade de Santos, que foi uma igreja que nos abençoou muito, porque aquilo que Deus tinha falado para nós que ia acontecer, Deus usou essa igreja para levar a gente para esses lugares, para colocar a gente no Cabo Canaveral, colocar a gente lá na plataforma e mandar a gente, né? Uhum. Então eu louvo muito a Deus por essa igreja. Mas aconteceu um negócio muito louco. A gente foi para o Senegal, por quê? Porque uma missionária da igreja estava casando e o pastor não poderia ir. E ele chegou e falou, olha, eu queria que você fosse representar a igreja e um outro pastor ia junto. Resumindo a história, gente, quando a gente chegou no Senegal, teve o casamento, a gente participou do casamento, aí chegou uma hora que a gente olhou um para o outro e disse assim, vamos ficar? A gente não vem embora. Como assim? A gente foi só com a roupa do casamento. E aí?
Sério? E aí fui, só sei Nossa, que foi que lua assim, de mel! entendeu? E fomos pro casamento da missionária, né, representando a igreja, e não voltamos. Meu Deus. Gente, como é que foi isso? Não tinha roupa, não tinha móveis, não tinha nada planejado, nem dinheiro. Só que Deus falou pra gente que Não sei nem o que perguntar. Fizemos contato com a igreja, o pastor falou, vocês são loucos mesmo. Vamos apoiar. Apoiou a gente, nós ficamos no Senegal apoiados pela igreja, servindo a igreja local senegalesa, indo para os vilarejos e trabalhando com um projeto de água, que aí Deus deu o projeto para nós lá, e não tinha nada, eu só fui para um casamento. Não, vocês foram literalmente sem nada, né? Só com a roupa do corpo. Não, Deus falou pra gente ficar e nós ficamos, não tinha nada. Não tinha roupa, não tinha móveis, ficamos lá e a igreja nos apoiou e foi uma experiência maravilhosa, porque nós nunca tínhamos ficado morando numa base missionária, fazendo viagens para os vilarejos, envolvido com os nativos, sabe? Uma experiência assim para nós que de você chegar nos vilarejos de muçulmanos e você ir lá para dormir lá e eles saírem da casa deles, por exemplo, e dormir ao ar livre e da casa para você dormir. Vocês são bem-vindos aqui. Aprendizados que eu tive que nós cristãos temos que aprender muita coisa também no campo missionário. A gente aprende pra caramba. A gente aprende muito sobre essas questões de receber, de cuidado, de seja bem-vindo, é um aprendizado, sabe? Então, esse tempo do Senegal para nós, eu diria para vocês que foi um aprendizado de poder compreender como é possível nós sermos diferentes e, ao mesmo tempo, servir a Deus num time missionário e não matar um ao outro, sabe? Mas como entender o outro, entender a diferença entre eu, você, como nós somos diferentes, e mesmo assim, a gente trabalhar com resolução de conflito, a gente aprender a lidar com, sabe? Porque no dia a dia a gente tem coisa, imagina só você estar numa base missionária e você nem todo dia é dia bom. Tem dia que você não está legal, tem dia que não sei o quê, tem dia que você se irrita com uma coisa, não sei o quê. Então, você vai aprendendo a lidar com tudo isso, né? Não somente... E o choque também. O choque cultural de você entrar numa cultura que não é a sua. Come coisas diferentes, você veste coisas diferentes, o dia a dia é diferente. Eles não são de maioria cristã, eles são de maioria muçulmana. A língua tem que estudar. Então, é um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, que tem hora que dá uma vontade de ir embora, dá vontade de largar tudo. Tem coisa que a gente se irrita com qualquer coisa. E aí você tem que ter certeza do seu chamado, sabe? Você tem que ter convicção de que foi Deus que chamou. Tem que tomar cuidado com a saúde emocional, sim. Aprender, sim. Mas também tem momentos que você tem que relaxar, que você tem que rir das suas besteiras, dos seus erros. Isso faz parte do aprendizado. Porque senão, como dizia meu avô, a gente não vive. Ô, professor, me fizeram essa pergunta uma vez, e essa pergunta bagunçou minha vida. Eu tenho 33 anos, sou bem novo ainda ministerialmente, estou aprendendo essa caminhada, e essa pergunta me fez eu encontrar o meu ministério verdadeiramente, e o que até hoje me faz eu refletir sobre essa pergunta. Foi o pastor Hernando Dias me fez essa pergunta. Ele falou para mim assim: meu filho, qual é a certeza que você tem que foi Deus que te escolheu para o trabalho, para servir na obra, para servir no ministério? Sim. Essa pergunta bagunçou minha vida, porque eu não tive resposta para o pastor Hernando Dias. E quando eu passar do tempo, eu estudando no Gordo, essa caminhada minha, a gente estava no semestre da igreja e a comunidade. Ali foi quando eu tive resposta para essa pergunta. Eu não tive o privilégio de encontrar com o pastor Hernando Dias, mas um dia eu quero poder encontrar com ele e falar com ele: pastor, para mim a resposta da pergunta que o senhor fez, ele nem lembra mais de mim. As oportunidades para mim desistir do ministério é maior do que para mim continuar. E quando eu vejo isso, que nem o senhor estava relatando para a gente, do casamento do senhor, tudo que você passou no Senegal,
que você acha dessa pergunta? O senhor tem quantos anos? Uma pergunta, pastor? Ô, professor? Oi? Você tem quantos anos? Ministério? Qual é a sua idade? Eu estou com 54 e eu comecei... nós fomos para o Senegal, eu tinha 31. 31. Olha para você. 31. Então eu já estou indo aí para uns 13 anos, né? 13 anos Não? mais, hein? Dinheiro. 23 anos. 3 anos. O senhor acha que para a pessoa que está assistindo a gente vai estar vendo esse vídeo, qual que é a certeza que Deus escolheu a pessoa, chamou a pessoa para o ministério? Olha, no início a gente tem muita dúvida. No início é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado, mais experiência que a gente, para nos ajudar a compreender algumas coisas. Porque existe uma questão ministerial que às vezes é um emocionalismo, que a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos muito emotivos, né? Somos muito assim, brasileiro é muito assim de... Outra coisa, a gente espera que venha algo sobrenatural, que tem que acontecer um anjo descendo, tal, pode até acontecer. Só que isso não é uma coisa que acontece todo dia com qualquer um, né? Mas tem casos, sim, conheço pessoas que tiveram experiência, assim, bem, bem tremenda, bem grande e tal. Mas a gente começa... porque o que acontece, Anderson? Quem envia é a igreja local. É na igreja local que a gente começa a estar ali na oração. Sabe aqueles trabalhinhos que a gente não... que é complicado? 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, aquela oração. Aí tem aquelas coisas do dia a dia da igreja, tem as atividades de voluntariados, né? Aí tem a escola bíblica dominical. Aí você começa a se envolver com essas questões e, naturalmente, as pessoas vão... algumas vão até falar para você assim, rapaz, você está fazendo isso, você tem jeito para isso, rapaz. Você tem um negócio aí, rapaz, acho que eu tenho mesmo. Eu acho que eu gosto desse negócio de trabalhar com criança. Poxa, como eu fico bem quando eu estou com as crianças. Poxa, eu acho que eu gosto de trabalhar com adolescente, acho que eu gosto de ensinar. E aí, a igreja local é o melhor lugar para a gente começar. Então, o pastor que é inteligente, quando ele começa a ver isso, ele fala, poxa, eu vou dar mais uma cordinha aqui para ele. Poxa, nós temos um programa de rádio. Poxa, acho que eu vou vou começar a colocar ele no programa de rádio, junto com tal irmão, tem um evangelismo lá no mercado, vou começar a ir com ele lá, vamos ver como é que ele vai reagir, vou pedir para ele fazer isso, vou fazer não sei o quê. E aí a gente começa a se envolver. Aí você começa a sentir vontade de estudar, você começa a ficar curioso com tal coisa, tal. É assim que a gente começa a entender que tem alguma coisa aí que Deus quer. E aí, qual é o grande problema? O problema é que todos nós, da igreja, fomos chamados para alguma atividade. Não existe o crente do banco e o crente... Isso foi algo que, infelizmente, entrou no nosso meio e as pessoas são espectadores. Na verdade, no reino de Deus, todos nós somos chamados. A igreja é um organismo para expandir o reino de Deus, localmente e globalmente. Ou seja, quando você tem alguém que não tem nada na igreja, não tem nenhuma... Porque alguma coisa na estrutura precisa se dar uma trabalhada. E aí nascem o quê? Nascem aquelas pessoas que querem servir aqui, servir acolá, ajudar aqui, ajudar aqui. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que são organizadas, elas vão trabalhar na cozinha da igreja, vão servir a Deus na área da alimentação, vão servir a Deus outro. Então, quando a gente vê essa dinâmica acontecendo, a gente entende que chegou na igreja, meu amigo, não deixa esquentar o banco. Temos que começar a caminhar com o camarada, ou seja, antes dele ter a carteirinha de membro, vamos deixar ele ser discípulo. Porque depois que ele vira só o membro, meu amigo, para tirar aquele navio de 10 toneladas do porto, rapaz, há uma energia muito grande. É aí que nasce, para mim, é aí que nasce, quando você começa a olhar e ver, por exemplo,
que aquele jovem que está ali, rapaz, aquele menino, bom, ele fez isso, ele está ali na escola, poxa, o cara é bom disso, eu percebo que ele gosta de fazer isso, ele tem uma habilidade na música, ele tem uma habilidade não sei o quê, você começa com a liderança da igreja, porque quem envia para servir localmente ou globalmente é a igreja, é o Espírito Santo. Ele vai trabalhando na vida das pessoas, vai mostrando para a liderança. Um pastor amigo, um pastor antigo que falava para mim uma coisa que no início eu não entendi o que ele falava. Ele falava assim para mim: Jefferson, você tem que aparecer para a igreja. Eu achava meio estranho. Não, quem é para Deus. O que ele queria dizer para mim é o seguinte: serve na igreja. Que vai chegar um momento que Deus vai mostrar para você exatamente como é que vai ser, onde vai ser, papá. E quando acontecer isso, a igreja vai estar regozijando com você e vai enviar você ou para servir localmente, ou voluntariado, ou para sustentar integralmente ou parcialmente, seja o que for. E aí, com o tempo, a gente entende que é isso mesmo. Entendeu? Então, as oportunidades, sabe? A gente precisa dar oportunidade para os outros que estão ao nosso redor, para vir junto, vem comigo. Imagina só se a gente entender que os departamentos da igreja, a gente começar a fazer isso, pegar o músico da igreja, chegar e falar: rapaz, vamos montar um negócio lá no Sem Terra, lá no assentamento Sem Terra, ou vamos fazer um negócio lá num bairro aí na região de vocês aí, vamos começar a ensinar música para os pessoal, vamos ver com quem que a gente conversa, vamos pegar uns 3, vamos fazer um negócio desse aí, vamos fazer um pilotinho, pronto. Cara, a gente não sabe aonde chega tudo isso, a gente perde o controle, porque o Espírito Santo ele pega isso, começa a, entendeu? Mover, né? Fazer aquilo que Jesus fez, mandou os discípulos ir curar a casa que fechasse a porta, só bater a poeira do pé e ir embora, partir para outro, né? Jesus ele fazia isso, cara. Ele chegava assim e falava: dizer, moçada, é o seguinte, hoje vem comigo. Hoje nós vamos para esse lugar aqui. Moçada, entra no barco. Ô, professor, vamos entrar no barco, porque do lado de lá tem um nego lá, rapaz, lá, demônio puro. Mora no cemitério, não sei o quê. No meio do caminho deu problema, deu tempestade, o povo ficou desesperado. Olha as experiências que acontecem quando a gente sai. É importante a gente deixar a igreja, a gente precisa, desde o início dela, quando ela está lá no pequeno grupo ainda, sabe? Lá 3 pessoas que a gente encontra aqui, pela festa já começava assim: não, esses 3 não pode ficar, já vamos ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que fazer algo junto. Tem uma praça ali que está suja, vamos pintar aquela praça? Vamos fazer não sei o quê, e acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, que alguém vai chegar e falar: daqui a pouco a gente está conhecido lá no bairro, está na região, a gente faz tal coisa, um trabalho de dentista, um trabalho não sei o quê, vamos socorrer alguém. Cara, nosso Deus é um Deus criativo. Se a gente estiver à disposição de Deus, eu estou vendo isso aqui, eu passo por aqui toda hora, eu queria que o senhor me arrumasse um jeito de eu entrar na casa de alguém, é tão difícil. Cara, Deus ele gera as coisas, ele gera do nada. Foi exatamente mais ou menos uma parte da classe, a gente estava comentando sobre isso ontem. Lembra que até eu comentei contigo depois, daí você falou assim: lê aquela passagem na Bíblia, fala assim: vós sois a luz do mundo. Porque tem muita gente que fala assim: como que eu vou levar Deus aqui? Como que eu vou levar Deus para lá? Porque ninguém aceita falar de Deus, é mais ou menos o professor falou: eu vou pintar lá, mas tipo assim, como que eu vou levar a palavra de Deus sem falar a palavra de Deus, mas através dos meus atos? Lembra que você comentou comigo? Sim. Fala pro... Sim, ela está dizendo sobre a situação. A gente teve uma conversa ontem, depois da classe. Parece que na classe de ontem que o senhor trouxe a aula, aí um aluno, ele comentou a respeito sobre a obra que a igreja estava fazendo. A igreja estava servindo com costura, com algo assim. Isso. O pastor Juarez estava falando sobre isso. Aí quando ela falou isso, eu falei assim: não, ele estava... Aí tu fez uma pergunta... Você fez uma pergunta... ao contrário, sendo uma pergunta... Sim, eu dei um de advogado do diabo. Eu falei para ele assim: olha, esse negócio de costura, rapaz, esse negócio aí não é evangelismo, rapaz. Que negócio é esse? O negócio é ganhar um para Jesus, vai ficar costurando roupa. Que base bíblica tem para isso? Eu provoquei ele para poder gerar essa conversa, para ele poder... E eu sei que ele é experiente, ele é um pastor experiente,
Eu já sabia que ele ia vir. Depois, aí ele deu a base bíblica. É o amor. É olhar as pessoas com corpo, alma e espírito. Que a gente pensa só em ganhar almas. Sabe? Parece um caça-fantasma, né? Almas para Jesus. Então, Então, o ser humano, ele é corpo, alma e espírito. caça-fantasma gospel. Exato, é. Aí quando a gente teve esse tempo de conversa, a gente estava conversando. Eu falei com ele assim, não, esse trabalho que ele fez foi algo fenomenal, que posso até dizer que Mateus 5, no Sol da Terra, ali, a luz do mundo, como Jesus disse, estava dizendo para os discípulos, ele fala, assim com as vossas obras glorificam o Pai que está no céu. Ou seja, quando Exatamente. automaticamente a igreja tem essa atitude, nós, em silêncio, estamos glorificando a Deus. Exatamente. Agora, é muito importante a gente entender que todo esse projeto que a gente pensa em servir a comunidade, que nós chamamos de desenvolvimento comunitário cristão, nós temos que tomar muito cuidado, porque para que esse projeto seja evangelístico, em algum momento dessa conexão, desse relacionamento, nós precisamos confrontar o pecado das pessoas. Confrontar o pecado das pessoas não significa acusação, não significa colocar o dedo no nariz, mas que em algum dos momentos ela precisa entender que ela é pecadora e que ela precisa de algo para obter a salvação. E aí sim, Jesus como o único caminho, não como uma opção das outras opções, mais uma delas. E isso acontece na caminhada da costura, na caminhada do Teaching English, do ESL, né? Ensinando em segunda língua, inglês como segunda língua. Isso acontece num projeto dentário, isso acontece num projeto médico, num projeto de ajudar a imigrantes a conseguir documentos que eles não conseguem, ajudar esse pessoal, por exemplo, a ter uma habilitação profissional maior, automaticamente ele vai ter salários melhores, entendeu? Então, a igreja ela precisa ser essa agência de relacionar, pensando na alma, corpo, alma e espírito, né? Um ato de serviço, né? Sim, um ato de serviço, um ato social, né? Um ato social. Eu gosto muito de falar assim, porque quando ele é só social, os espíritas fazem excelentes trabalhos. Os muçulmanos fazem excelentes trabalhos. Eles fazem. Muitas outras estruturas, mormons, que nós estamos falando, é o serviço social cristão, que é preciso, na caminhada, não apenas desenvolver as coisas, mas é importante. E aí, de que maneira que eu começo? Como é que faz? Tal? É aí que vem o quê? Vem o treinamento, vem a prática, pessoas que já estão acostumadas a fazer isso para ensinar, e o Espírito Santo gerando os divine appointments, os encontros divinos, para que a gente possa compartilhar. Deus coloca a gente na cara do gol, sempre. E aí a gente não percebe que é só dar um toquinho que a bola entra. Ele prepara o ambiente, mas para isso é preciso o quê? Entrar em campo. É preciso entrar em campo. É preciso estar ali, porque senão não vai. Lá da arquibancada você não consegue fazer isso. Então a bola está ali. Cadê você, meu amigo? Eu estou aqui, estou amarrando a chuteira. Não, cara, é para estar aqui no campo. Para estar aqui, ó, eu pus a bola na linha do gol. É só você chegar e bater o vento ali que a bola já entra. Mas a gente está ali, a gente tem que estar, né? É o nosso id. E servir quem está ao nosso redor. Ao nosso redor nós temos muita coisa, nós temos muitos desafios ao nosso redor. Onde vocês estão morando aí é o mini mundo. Essa região da Grande Nova York, gente, aí é um mini mundo. Tem gente do quanto é lugar. Eu tenho um mapa que, em outro momento, a gente pode conversar sobre isso, sobre essa multiculturalidade da região que vocês estão em Nova York. Cara, tem um negócio assim, é coisa que a gente nem tem noção. Por exemplo, judeus. Tem 10, 15 tipos de judeus aí dentro. A gente só vê judeu como um judeu. Sim. De judeu aqui, né? Tem um monte de coisa. Tem vietnamita, tem não sei o quê, tem tal, tem cara não sei de onde, tem norte-coreano, tem... E aí, Deus tem chamado pessoas daí, a igreja. Eu acredito muito na igreja. Deus tem levado brasileiros para os Estados Unidos
Deus tem levado latinos para os Estados Unidos, Deus tem levado chineses, nigerianos, a igreja nigeriana servindo a Deus de uma forma maravilhosa dentro dos Estados Unidos. Deus está trazendo as igrejas, porque olha só que legal que Deus está fazendo. O evangelho sai dos Estados Unidos, da Europa, os missionários vão para várias partes do mundo, e agora o centro de gravidade do cristianismo não é mais nos Estados Unidos, não é mais na Europa. As igrejas nos Estados Unidos e na Europa elas estão fechando. Mas, por causa do trabalho que os missionários do passado fizeram, cometeram alguns erros também, não tem perfeição no negócio, e agora essas pessoas, o evangelho chegou aqui, pelos americanos, pelos europeus, e agora Deus está tirando o Jefferson, está tirando o Anderson, está tirando outros irmãos, para quê? Para ir em outros lugares. Olha que legal que Deus está fazendo. O evangelho, tum. Ele bate, mexe, eu transmito a mensagem chega, e aquelas pessoas que receberam a mensagem são transformadas, e agora o evangelho é retransmitido. Então, agora nós estamos retransmitindo aquilo que foi transmitido para nós. Olha que top, que maravilha que é esse negócio. E aí, cara, na China, na Coreia do Norte, lá na Arábia Saudita, em lugares onde você não tem noção, cara. Você vai encontrar irmãos das Ilhas Salomão. Eu já encontrei uns irmãos Tem uns irmãos que eu já encontrei nesse mundo aí, que caramba, não sabe, nunca tive contato com irmãos dessa área do mundo, e agora eu tô com o cara aqui participando da ceia junto com ele. E isso é um privilégio que essa cidade traz, até Exatamente. mesmo com a oportunidade de compartilhar o evangelho com aqueles que, se a gente estivesse no país dele, se a gente tivesse essa facilidade, seria morto. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. A língua, né, Anderson? A língua. O cara, ó, olha só, eu sou imigrante, tá? Ele também é imigrante, só que eu conheço a Cristo e ele não. Nós dois temos um ponto em comum. A gente vem da mesma área do mundo, né? Do mundo, terceiro mundo, tá? A maioria é assim. E aí, eu tenho que falar inglês. Ele também. Eu falo melhor que ele, eu posso ajudar ele a falar. Ou seja, nós não temos a necessidade de falar o árabe com o cara ali, porque ele também vai ter que aprender inglês. Sim. Se aprender depois, é legal. Puxa, é melhor ainda. Aí o que acontece? Então, olha só como a gente facilita a situação, né? Como você falou. Como a coisa facilita. Hoje, quantas línguas o senhor fala? Olha, hoje, eu estudei algumas línguas. Por exemplo, no doutorado, eu precisei aprender inglês e aprender alemão. Então, são línguas que vieram por causa da minha profissão. Aí, quando eu fui para o Senegal, eu já estudava, eu sou meio curioso. Lembra que eu falei para você que meu pai já ficava, desde criança eu fazia, então, eu aprendi francês. O francês eu aprendi assim, lendo e tal, e quando eu cheguei no Senegal, a língua principal falada ali é o francês, né, que conecta com as outras línguas dos dialetos. E aí, quando eu comecei a conviver no Senegal, eu começava muito a ter contato com marroquinos. E me interessou muito o árabe, até porque quando eu tive as primeiras etapas aqui no Brasil, eu comecei a ter contato com árabes de Foz do Iguaçu, com os árabes do sul do Brasil. Então, o árabe começou a chegar. Então, eu começo a estudar o árabe também. Aí, quando eu vou para o Iraque, o árabe melhora, porque daí eu tenho que estar ali no dia a dia, né? A língua que é falada lá. E quando eu mudo para a China, eu precisei entrar na escola, né? Foi um projeto de longo prazo, estamos lá 10 anos. E então foi quando eu aprendi o mandarim. Então, o espanhol eu já falava porque eu fazia viagens missionárias, né, para a América Latina, né, Argentina, tudo. Então, a gente aprendeu também ir para a Espanha, né, visitar missionários na Espanha também. Então, essas línguas vieram nessa caminhada. E tem outras aí que eu tô estudando uma outra aqui, mas isso aí é Qual você de nego doido. Batendo bielo. Qual outra língua que você está estudando? Agora eu estou estudando japonês. Japonês? Uau. É. Ao total dá quantas línguas mesmo? Eu até perdi, eu estava tentando contar aqui, eu perdi. São 6 línguas e um dialeto. São 6. Caraca. Meu Deus, que mente. E o professor, se eu pudesse perguntar para o professor, se o senhor pudesse compartilhar com a gente, qual foi a experiência mais forte, a que impactou, se o senhor puder compartilhar, sabe? Nesses anos de ministério,
nesses anos de missão, nesses anos de campo, qual foi o que aconteceu com o senhor que Deus tocou mais forte, sabe? Assim, nossa, isso mudou totalmente minha visão, mudou totalmente minha vida. Olha, vou falar uma coisa para você. No campo missionário, a gente tem testemunhos que a gente pode estar compartilhando, mas eu acredito que eu até converti, né? Quando eu estava conversando com vocês semana passada, até o Anderson falou do que ele lembra do sonho que eu tive, que eu tinha compartilhado quando eu fui em 2017 aí. E para mim, eu digo para você que ainda foi uma das coisas mais fortes que aconteceu. Por quê? Porque eu sou engenheiro, estou na academia, progredindo profissionalmente, crescendo, já questionando algumas coisas de missões, porque ganhando dinheiro, eu pensei, poxa, eu posso continuar servindo missões sendo mantenedor missionário de missões. E viajando para o campo missionário, o que isso é maravilhoso. Deus tem chamado pessoas para isso. A questão é o que Deus quer para mim. Isso é difícil. Essa questão é complicada. Então, para me tirar do porto, Deus precisou de uma energia muito grande e ele fez isso através de um sonho que eu tive, que eu até vou repetir aqui, que para mim foi uma das experiências mais fortes que eu tive. Por quê? Porque sonho é algo que não sei o quê, poxa, mas você está com a barriga cheia, tal. E mais para mim, a maneira como a coisa aconteceu foi algo que não teve, foi uma coisa meio assim, meio louca, né? Eu vou compartilhar rapidinho aqui. Eu estava nessa etapa de pensar como é que ia ser a minha caminhada missionária. Deus estava falando com a gente, mas a gente estava meio que entendendo errado ou fingindo de surdo, né? Mas vamos ficar aqui, assim é melhor. Tá? A gente quer ser ajudador de Deus, né? Deus, deixa eu fazer isso, deixa eu explicar para o senhor não sabe muito bem disso, o senhor é novo no negócio, deixa eu explicar para você como é que faz, vamos fazer isso, assim é que é melhor. Mas aí, eu tive esse sonho, eu entrei na casa, nesse sonho, eu bati na casa, era uma casa de fazenda, era uma casa que tinha uma varanda ao redor dessa casa, e tinha alguns cachorros na casa, e quando eu bati os cachorros latindo tal, e a pessoa que me atendeu, ela falou para eu entrar. Eu entrei e fui em direção a essa pessoa, ela estava do outro lado da casa. Cheguei lá, entrei de costa, a pessoa estava sentada de costa para mim. Era um senhorzinho bem velhinho, com cabelo bem branco, e ele chegou para mim, e quando eu entro de frente para ele, quando eu fui de frente para ele, era eu. Era eu velho, eu com bastante velho, cabelo bem branco e muito abatido e muito triste. E eu olhei, eu entrei para falar comigo. Você velho. Entrou para falar com você, velho. E aí eu começo a conversar com o eu velho. Por que o senhor está triste assim? E ele falou assim para mim, olha, o tempo passou, eu tive várias oportunidades e eu não aproveitei. E agora eu estou velho e eu não sei, hoje não dá mais para fazer. E ele olhando para mim, ele não disse nada, mas ele dizia, volta para lá e não seja eu velho. No silêncio, ele disse isso para mim. E eu acordei. Eu acordei chorando em prantos. Acordei a Ivanice e falei para ela, olha, eu tive um sonho que não foi sonho, foi alguma coisa que não sei o que foi, só sei que nós precisamos arrumar a nossa vida. E foi quando nós pagamos o nosso cartão de crédito, nós fizemos os ajustamos. Por quê? Porque em algum momento isso iria acontecer. E lá na frente veio acontecer de uma forma milagrosa. E foi a questão do casamento. A gente começou aí. Foi para o casamento e não voltou. Mas uma coisa que eu acho interessante, que no meio da pandemia agora, Liliane, no meio da pandemia, nós estávamos em Portugal, eu tinha me formado nos Estados Unidos, né, e estava em Portugal, porque nós estávamos viajando para o norte da África, é uma coisa legal para conversar sobre isso também. A gente resolveu voltar para o Brasil. Por quê? Porque estava tudo sendo feito online.
e tudo fechado. E a gente precisando ir no médico, fazer check-up, dente, minha filha precisa pôr aparelho. E vamos aproveitar esse tempo, vamos cuidar da gente, ficar próximo dos nossos parentes aqui e esperar quando o mundo abrir, Deus vai mostrar para a gente o que vai acontecer, né? Hoje Deus mostrou para a gente que o nosso documento chegou hoje, né? Do visto R1 para os Estados Unidos. E então você vê que a coisa é assim que funciona. Mas eu confesso para você que quando a gente estava no avião de volta do campo missionário para o Brasil, no final de 2020, eu entrando no avião, sentei no avião, veio no meu coração esse mesmo sonho. E sabe o que veio no meu coração? Veio, o Espírito Santo falou comigo, e ele falou o seguinte, falou assim, olha, fique em paz, porque você, aquele homem do sonho, não existe mais. Olha só. Sabe, foi algo muito forte para mim, sabe? Porque, porque, assim, errar a gente vai continuar errando, Uhum. né? A gente faz algumas escolhas que às vezes não é aquilo, aí Deus vem, tem misericórdia, ajuda, tal. Tem hora que a gente atravessa o Mar Vermelho, 3 dias depois está murmurando, né? A gente é assim. Mas esse homem lá atrás, da omissão, ele não tem mais. Esse velho não tem mais. Esse eu velho, quando eu estiver no meu final da minha vida, que eu não sei como vai ser, eu tenho certeza que eu vou estar em paz. Sabendo que não tem perfeição, mas sabendo que existe a graça de Deus, o amor de Deus, mas que aquele homem lá que omitiu, que não foi, que não fez, esse cara não tem. Esse cara não existe. Então, foi um negócio tão especial, sabe? Uhum. Entrando no avião, no meio da pandemia, todo mundo com máscara, incertezas, né? Puxa, eu vou para o Brasil, o que vai ser? Será que acabou meu tempo? Será que eu estou voltando para o Brasil? Será que acabou meu tempo de andar ao redor do mundo? Será que Deus tem para mim? Aquela monte de pergunta, o quê? Um monte de perguntas e resposta. E sem resposta nenhuma, né? Quantas perguntas não tivemos na pandemia? E Deus foi respondendo e está respondendo, né? Então foi uma experiência legal. Quando eu lembrei desse sonho aí, eu lembrei do que aconteceu desse nosso retorno que a gente sabe que é temporário e agora a gente está no novo desafio. A gente vê o propósito de Deus, a caminhada, depois que passa, né, o professor, vê o propósito e a caminhada de Deus de um cuidado, porque quando você foi para o Brasil, você imaginava retornar para a América? De forma alguma, eu nunca pensei em morar nos Estados Unidos. A minha ideia era só... Eu ganhei uma bolsa de estudo, para quem não sabe, quando eu saio da China em 2015, eu ganho uma bolsa de estudo para os Estados Unidos, passo 2016 passo 2015 no Brasil, arrumando documentação, eu ganho essa bolsa e vou para os Estados Unidos fazer meu PhD nos Estados Unidos. E aí, nesse tempo, fico lá, acabou. Para nós, não tinha vai ficar lá. E nesse processo de pandemia, Deus ele pega as coisas, situações, as circunstâncias, e ele é poderoso, né? Ele é expert em pegar a situação e fazer, né? Fazer do limão uma limonada, como a gente fala, né? E ele faz isso. Fazer isso, né? Ele faz isso, ele é bom nesse negócio aí, viu? Ele é bom demais. E a gente não consegue entender essa caminhada. Professor, em questão da missão, o senhor como uma pessoa experiente, serviu e serve na obra missionária. Vivemos onde que tem a comunidade muito grande de brasileiros aqui nos Estados Unidos, que também precisa desse trabalho missionário, que na realidade somos uma comunidade brasileira, que somos missionários na terra estrangeira, portanto também temos muitos brasileiros que se afastou dos caminhos do Senhor. Por conta, sabemos... Eu estava conversando ontem com uma pessoa, não me lembro quem, a respeito desse assunto. Eu disse que aqui muitos no Brasil vai para a igreja com a intenção de orar a Deus, de clamar a Deus, porque quer construir alguma coisa, ou quer comprar um carro, quer um iPhone, quer adquirir algum bem, e ele vai para a igreja, faz campanha, tem essa rotina de ir para a igreja por isso, mas na realidade não conhece verdadeiramente a Deus. Quando chega aqui nos Estados Unidos, aqui ele tem um carro que ele quer, ou melhor, tem um carro que ele nem sonhava ter um dia no Brasil. Somente carro de jogador de futebol aqui, telefone que somente milionários têm, ele consegue ter, é fácil adquirir. Porém, por outro lado, tem um grande abandono da fé. E como que a igreja brasileira pode trabalhar nesse sentido com o trabalho missionário que conseguimos
fazer essa mesclagem, tanto da cultura brasileira como a cultura americana? Bom, eu poderia dar essa resposta como um religioso pertencente a uma denominação, onde existem as regras, as estruturas e até a herança que a gente aprendeu ouvindo nos púlpitos e os homens de Deus que Deus usou e abençoou a nossa vida, porém também, por falta de conhecimento, algumas coisas chegaram para nós e a gente tem isso. Ou eu posso dar essa resposta no ponto de vista do conceito que nós já estamos falando aqui, da hospitalidade bíblica. A hospitalidade bíblica é making room to others, preparando o caminho, o espaço para outros. Entendendo que quando eu preparo o caminho, o espaço, eu estou querendo que as pessoas cheguem, se aproximem e elas... tá apertada aqui a mesa, mas tem um lugar para você aqui. Onde come 2, come 3. Mas eu sou assim, eu sou manco, eu sou não sei o quê, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou drogado, eu sou não sei o quê, eu não sou nada. Cara, tem um lugar para você aqui, cara. Tá aqui, ó, na cadeira tem aqui, porque essa mesa aqui que eu tô sentado, todos são bem-vindos. Todos, não importa, todos. E aqui nós somos chamados para comer junto, para ouvir, para chorar, para conversar. E tem uma pessoa aqui que é o Espírito Santo, que ele tem o poder de transformar naquilo que precisa ser transformado na sua vida. Ele vai entrar. Tá? Eu vou apresentar ele para você, nós vamos conversar, nós vamos bater papo, mas aqui nós vamos estar juntos. Nós estamos juntos. Eu não sei se a igreja entende isso. Eu não sei se nós, como cristãos, nós entendemos isso. Porque nós permitimos que alguns pecados, alguns tipos de pessoas, elas podem vir. Agora, de pecado daqui para cima, não. Esses aí não vai. Esse não dá para entrar. E não é essa a proposta do Cristo. A proposta do Cristo é inclusão. E não é ficar como... você vem e fica como está. Não é essa a proposta. A proposta é de um Deus que tem poder para transformar. Transformar, porque existem, por exemplo, alguns tipos de pecados que nós temos dificuldade de lidar. Como latinos, como brasileiros, nós temos dificuldade. Quando falamos de homossexualidade, por exemplo, é complicado para nós. A gente não sabe lidar com isso. Mas o irmão que gosta de olhar a bunda da irmã, aí esse não tem problema, porque isso aí é tranquilo. Então, a gente tem dificuldade nessa área. E outras áreas, tal. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que esse cara ou essa pessoa que vai para a igreja porque ela vai querer, talvez, ter um carro, não sei o quê, eu diria para você o seguinte: amém. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para também ser um pronto-socorro. Existe uma palavra em árabe em que eu aprendi muito, que significa seja bem-vindo, welcome. Em árabe, existe uma palavra chamada ahlan wa sahlan. Ahlan vem da palavra família. E sahlan vem da palavra sahlan, que é fácil, facilitação. A história, Anderson, é de um oásis. Você é dono de um oásis. Nesse oásis tem água, tem sombra, tem tenda, tem comida fresca. E eu chego do deserto cansado, com a minha família, com os meus animais, todo mundo cansado, e você chega para mim e fala assim: olha, eu quero facilitar para que você faça parte como se você fosse da minha família. Então eu digo para você assim, você diz para mim, ahlan wa sahlan, ou seja, vou facilitar para que a água que eu tenho, ela é sua. Uau. Que a tenda que eu tenho, ela é sua. Que os meus animais bebem dessa água, os seus também vão beber.
E aí, você está cansado? Eu vou lavar os seus pés. Eu vou dar roupa nova. E você vai descansar. Você vai ter o sono do justo. Porque o que é meu é seu. No período medieval, os monges foram para os seus monastérios. Por quê? Porque eles queriam se isolar do mundo. Eles queriam ficar nos seus locais para fazer as orações, os rituais religiosos daquela época, que duram milênios e milênios da tradição dos monastérios. E no meio desse processo, Deus começa a incomodar alguns monges. E esses monges, eles começaram a entender que quando alguém bate na porta do monastério, é como se eu estivesse recebendo Jesus, o próprio Jesus. Se eu estou fazendo uma oração que há 500 anos nunca ninguém interrompe essa oração, eu vou parar minha oração. Porque essa pessoa que chegou, ela é mais importante do que o sistema e o meu ritual. Eu vou lavar os pés dessa pessoa, a prática monástica, eu vou lavar os pés, ele vai tomar banho. A hora que ele estiver arrumadinho, eu volto para as minhas orações, para os meus mantras, para as minhas rezas, para as minhas coisas. Então, na caminhada da história, o Oriente nos ensina muito. A Bíblia foi escrita no Oriente. A Bíblia foi escrita na Ásia. Jesus, ele é asiático. Jesus não é brasileiro. Jesus, ele nasceu. A Bíblia foi escrita num contexto de Ahlan wa Sahlan. A Bíblia foi escrita nesse contexto da mesa. A Bíblia foi escrita num contexto em que Jesus entrava na casa dos pecadores e sentava com os publicanos, com os pecadores, os fariseus de longe, só batendo o olho e dizer, esse cara, eu achava que ele ia ser um cara top como a gente, conhece pra caramba da escritura, o cara é top, esse cara, eu achava que ele ia ser, agora, poxa, convidar nego pecador, pegar esses caras lá do baixo clero para sentar com os caras, pô, esse cara me decepcionou. E aí Jesus conta em Lucas 15, para esses caras que estão olhando, ele conta 3 histórias. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos perdidos. Né? Um se perdeu dentro de casa, outro se perdeu porque saiu para sacanagem. Então, a gente começa a ver que o Cristo, ele usava o ambiente da mesa, da casa, do sentar junto. Por quê? Porque, cara, foi essa história, foi essa maneira que ele lidou que mexeu na vida desses homens de Deus, que lá no livro de Atos, quando eles foram revestidos de poder, eles arrebentaram a boca do balão. Tiveram problema. Pedro teve dificuldade de entender que na casa de Cornélio, as bênçãos para Cornélio, aí Deus precisou dar um sonho para ele, uma visão, ele é meio cabeçudo. Aí quando ele foi na casa de Cornélio, pô, rapaz, o evangelho também é para todo mundo. O evangelho, Anderson, é para todo mundo. Quem somos nós para barrarmos evangelhos? Então, se tem um cara perdido aí nos Estados Unidos, um brasileiro, que cara, enquanto a gente puder ser bênção para ele, quando a gente puder ser hospital, é a 10ª vez que ele vem, cara, se eu entender isso, que Deus que faz, que é ele que transforma, que é ele que toca, é ele que mexe. Quanto nego problemático que Deus transformou, Deus pegou um assassino. Moisés era assassino. Se Moisés chegasse na minha igreja, eu não deixava, eu ia dar ordem para os diáconos, vocês não deixam esse cara entrar. Esse cara matou, esse cara mata os outros. Esse cara não é crente. Esse cara não é crente, ele tem dificuldade, não sei o quê, não fala direito também. O cara é complexo, esse cara é treva. Não deixa ele entrar. E Deus usa Moisés, cara, para libertar o povo do Egito. Então, quem sou eu para... Então, eu creio que quando a gente entende qual é a missão nossa, a gente repensa essa questão. A gente sabe muito bem da realidade dos Estados Unidos. A gente sabe que existe sim o que você falou. Tem sim. A gente sabe que o pessoal, quando pega o avião aqui, Deus vai me usar, existe um bichozinho, existe um vírusinho no avião, que quando está no meio do oceano, daqui a pouco já é contaminado com aquele negócio. Quando ele chega aí, rapaz, tudo aquele projeto que tinha, o cara já vai querer... E a gente sabe que é assim que funciona. Pastores, gente que fala que foi chamado para ir, chega aí, o caboclo cresce o olho, vê que o negócio
A gente sabe que tem tudo isso, mas existe o amor de Deus, existe a graça de Deus, existe, então, a gente sabe então, a gente precisa entender que, como igreja, nós estamos aqui para servir, para estar junto, para chorar junto, tal. É óbvio que num processo tem nego que abusa, tal, cara, mas tem hora que a gente não tem muito o que fazer, não. Ou a gente entrega para o Senhor Jesus, tal. Então, eu acredito que a igreja brasileira, ela é uma igreja que Deus tem levado brasileiros para os Estados Unidos. Deus tem... Alguns têm entrado nos Estados Unidos de forma ilegal. E eu creio que, mesmo em toda essa situação, ontem no curso, né, Liliane, nós falamos daquele artigo que Deus ama os árabes, no caso do encontro do anjo do Senhor com Agar. E a gente conversou lá em Gênesis capítulo 16, a gente conversou da bagunça na família de Abraão. Cara, muita bagunça. Muita bagunça. Quando eu estive aí, eu falei sobre isso também. Quando eu estive em 2017, eu comentei esse texto, acho que foi. E aí, cara, Abraão se omitiu, a Sara queria ter filho, mas não engravidava, colocou Agar para ter filho com Abraão. Agar, que podia ficar quietinha na dela, começou a fazer inveja para Sara. Sara vai para Abraão, põe ele na parede, e ele fala para ela, se vira, ela é sua, ela tal, aí Agar foge. E aí o anjo do Senhor encontra com Agar no deserto, uma mulher sem nome, sem pedigree, não era hebreia, uma mulher simples, escrava, egípcia, exatamente. E o céu se move por causa de uma mulher que tinha feito umas lambanças, lá Sara também, Abraão também. E Deus, na sua misericórdia e graça, abençoa Sara, abençoa Abraão, abençoa Agar, abençoa o menino que está na barriga dela. Esse menino, a descendência dela, a gente encontra até em Isaías 60, verso 6, a gente leu ontem no curso, em que, diante do trono de Deus, os filhos, descendentes de Ismael, estão diante do trono de Deus. Meu Deus. Nebaiote, Quedar. Então, aí, cara, quando eu vejo uma situação dessa, cara, o nosso Deus, ele já mostra a sua graça e seu amor lá do início, cara, no princípio da criação do mundo. Ele começa a formar as coisas falando que haja isso, haja isso, haja isso, vamos criar o homem pisou na bola e tal. Aí a serpente, vem a profecia de Gênesis 3:15. Deus chega no Éden e fala, Adão, cadê você? Né? A vontade de Adão, Deus, Adão, que besteira que você fez, cara. Né? Adão, onde você está, né? Deus mata um animal para fazer vestimenta. Olha a primeira ideia de sacrifício na Bíblia. Deus mata um animal para cobrir a vergonha. Não é com folhas, não é cobrindo com folha que você vai cobrir isso. Deus mata um animal. Abraão, quando vai sacrificar o filho dele lá, rapaz, difícil o trabalho, Deus manda o cordeiro para morrer no lugar do filho. Quando o povo está perdido no êxodo, lá no Egito, Deus, ele manda uma ordem dizendo, olha, pega os animais, mata o animal, pega o sangue, põe no umbral da porta. Que depois desse negócio aí, vocês vão vazar daí, vocês vão sair, vocês vão entrar para o deserto, vocês vão para a terra prometida. E aí, você vê Deus preparando o povo, mostrando desde lá do início do Cordeiro de Deus. João Batista, certa vez, está batizando. Chega Jesus e aí João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que apareceu lá no Gênesis, o Cordeiro que apareceu, o Cordeiro que matou para os umbrais da porta, o sangue e tal. Então, a história da Bíblia, cara, é um Deus que ele é de encontrar. Então, é a mesa, Anderson e Liliane. É nessa mesa que ele está sentado e nós temos que trazer as pessoas à mesa. Ah, mas ele é assim. Ah, mas ele... Traz. Professor, só para concluir, do Cordeiro, e quando João tem a visão lá de Fátima, o que João pega e fala? O Cordeiro que foi morto e reviveu. É o Cordeiro, cara. É o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, ou a gente entende que essa é a forma
Agora, como é que vai ser direito? Como é que ele vai se converter? Como é que a safadeza dele vai embora? Como é que... Cara, aí a gente não consegue, não dá para a gente... Ou a gente entende que o poder... que o nosso Deus é um Deus que tem poder para transformar, ninguém deve ser lançado fora. Ninguém deve ser lançado fora. É verdade. Professor, isso que o senhor falou foi muito, muito forte. Meu Deus, eu sou pentecostal, acho que eu dei uma rajada aqui. Rapaz, eu sou do fogo Eu já também. dava rajada no sonho dele. Assim... Eu creio em todos os dons espirituais. Eu creio que os dons espirituais não foram para aquela época somente. Oh, yeah. Eu creio que todos os dons espirituais é para a igreja. É óbvio que tem a forma de uso, tem que ter a compreensão bíblica, mas eu entendo que os dons espirituais, todos eles, eu creio em todos os dons espirituais. Ô, professor, isso que o senhor está falando é muito importante. Quando a gente começa a estudar a questão acadêmica, tem momento que a gente fica meio... Eu, principalmente, fiquei... No início, quando eu comecei a estudar, fiquei um pouco bobo, questionando muitas coisas que aconteciam, muitas coisas que eu via, e eu tive 2 experiências com Deus, assim, fenomenal nessa questão de mundo espiritual. Eu fui convidado para pregar num retiro. Nesse retiro, eu orei para o irmão. Quando eu encostei a mão do irmão, esse irmão ele caiu. E a minha palavra minha oração para esse irmão foi assim: Deus, dá para esse irmão a oportunidade dele sentir tudo isso que a gente está sentindo aqui. Quando eu falei, esse irmão caiu e ele não levantava. Eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu era bem crítico nessa área, professor. O que acontece? Quando passou, quando ele levantou, ele relatou que ele estava nesse retiro por conta da esposa, e através da oração que eu fiz para ele, que eu orei por ele, com imposição de mãos, aconteceu algo com ele, que ele sentiu uma sensação que ele não aguentava segurar o corpo dele, e aquela alegria que ele estava, aquele prazer que ele não conseguia explicar, e só chorava ele. Uma experiência que eu tive foi essa. Outra experiência foi nesse retiro também. Ele tinha falado com Deus, né? Ele tinha falado com Deus. E a outra experiência que eu tive... Talvez ele estava curado, né? Curado de algumas coisas, talvez ele precisava ter um encontro, né? Colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados, né? Curados. E nesse mesmo dia, foi uma outra irmã que ela estava... Eu orei por ela. O engraçado, quando eu orei por ela, a barriga dela começou a mexer. Pensam algo parecido, a barriga mexia, era algo que eu nunca tinha visto isso antes acontecer. Ela chorava e a barriga mexia. Depois de 9 meses, ela pegou e falou comigo que ela tinha sido curada aquele dia, que ela não poderia ter filho. Sim. Eu creio nisso. Eu creio que nós temos que orar, sim, porque Jesus ele tem poder para curar. Ele tem poder para restaurar. A gente precisa tomar posse disso, a gente precisa acreditar nisso. Agora, uma coisa que é interessante, né? Que a gente só tem que tomar cuidado, teologicamente, entender que as experiências que nós temos, nem sempre essas experiências vão acontecer com todos. Então, por exemplo, quando você ora por aquele rapaz e ele cai, é uma experiência pessoal que ele teve. Ali. Né? Eu me lembro, eu gosto de contar muito essa história, o meu sogro, né? Quando ele já faleceu, mas eu lembro que ele estava doente uma época e ele tinha uma televisão muito velha. E eu estava ali na casa da minha sogra, o Espírito Santo falou comigo na hora, cara. Vai lá na loja e compra uma televisão nova para ele. Cara, eu levantei, eu lembro que a minha conta não dava para comprar a televisão. Era um dinheirinho que estava guardando, cara, não dava. Peguei, cara, fui lá, eu entendi que era Deus falando mesmo. Fui lá, comprei a televisão chegou, foi uma alegria para ele, tal, televisão nova, tal. Ele tinha aquela televisão de tubo na época. E, cara, no mesmo dia, um amigo meu em Londrina, ele ligou para mim e falou: rapaz, eu tive um sonho com você nessa noite. E tal, contou para mim: rapaz, eu preciso e envolve finança. Dá o número da sua conta para mim. Tal. Cara, ele depositou no mesmo dia que eu comprei a televisão para o meu sogro, ele depositou o dobro do valor na minha conta. Uau!
A televisão tem que ficar R$2.000 e poucos, depois estou R$4.000 e poucos. Conclusão. Eu posso muito bem ir na igreja falar para todo mundo comprar televisão para o sogro que Deus vai prosperar. Eu não posso fazer isso. Sim. Eu não posso transformar uma experiência pessoal numa doutrina bíblica ou numa... Entendeu? Sim. Então, a maturidade nossa é acreditar que eu posso orar para as mulheres que não podem ter filhos, mas agora que eu queria uma tenda, toda mulher, vou orar pela barriga da mulher, para que toda mulher... Qual é a garantia que eu vou entregar esse negócio? Não posso agora, eu posso orar pelos enfermos, eu posso no culto orar por aquele que você vem à frente, tal. Vamos orar e Deus pode... Agora, e tem casos também que você pode orar, a pessoa pede oração. Você ora, a pessoa pediu oração, meu amigo. Você não negue oração. Então, e aí o que vai acontecer, né? Não foge da nossa... Né? Então, assim, é muito interessante isso. Agora, que a gente tem que ser intencional e orar sim. Ô, professor, esse sentido que o senhor falou de dinheiro, aconteceu um evento com meu pai, eu não sei se o senhor lembra, parece que nesse acontecimento o senhor estava junto também, mas nós não conhecíamos, foi em Belo Horizonte, no evento que teve no Mineirinho, da Assembleia de Deus. Tá, lembro, teve um evento de estudantes lá, não foi? Estudantes, foi evento de estudantes, eu acho que foi o único evento que a Assembleia de Deus fez no Mineirinho, lá... Eu lembro disso. Nesse evento... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu lembro. Eu fui lá, porque, paralelo a esse evento, eles estavam tendo um evento de jovens universitários. E eu fui para participar também desse evento de jovens, né? Cristãos e tal. Aí eu lembro eu toquei esse evento agora porque você falou comigo em 2017 que estava lá e por coincidência eu também estava lá nesse evento. E nesse evento aconteceu algo estrondoso na vida do meu pai. Eu não me lembro quem, o pastor fez um apelo de oferta por conta aquele evento tinha ficado muito caro e tal. E meu pai, nessa época, ele estava com muito ruim de saúde e ele deu R$1.000 de oferta. Os únicos R$1.000 que ele tinha. Esses R$1.000 mudou a história, a vida do meu pai. Que nem você falou, foi algo assim. Ele entregou a oferta que ele deu. Ele falou que eles estavam do banco, que Deus falou com ele assim, ó, entregue o dinheiro que você tem, faz um cheque. Ele falou, mas meu Deus, eu estou com um problema de saúde, não estava bem, está ruim de trabalho, o que eu vou fazer? Ele falou que daí começou a ficar fermentando ele, até que ele foi e entregou aquela oferta, que era para obra missionária, algo assim, eu não me lembro o sentido que era certinho. E esse pastor falou com ele assim, olha, Deus vai prosperar os seus negócios. Professor, isso mudou a vida do meu pai. Depois desse dia, mudou a vida, os negócios dele, é algo que o Senhor disse. Não é um fato que sempre acontece, mas Deus, ele faz. São experiências pessoais, são experiências nossas. Eu lembrei do nosso negócio aqui interessante, né? Domingo, anteontem, eu fui numa igreja, estava tendo uma palestra sobre como educar o filho adolescente e tal, eu fui lá. Minha filha tinha participado de um evento um dia antes, tal. E aí nós saímos para almoçar, voltamos, cheguei aqui na minha casa. Quando eu entro com o carro aqui da garagem, tem um senhorzinho passando e ele está pedindo, eu sabia que ele estava pedindo dinheiro, mas veio no meu coração, assim, eu vou entrar e se ele parar, tal, eu vou dar uma oferta, vou abençoar ele com uma oferta bem especial. Cara, meu coração vê aquele homem diferente de outras situações. Só que eu entrei para casa e minha esposa saiu. Falou assim, vou dar uma passadinha na casa da minha mãe. Porque ela sai, ela encontra com esse tiozinho que está vindo bem devagar. E a hora que ele chega e pede alguma coisa para ela, puxa, eu não tenho nada aqui. Eu ouço. Na hora eu saio correndo de casa. Eu falo, não, vou esperar. Eu cheguei, R$50 que eu tinha na minha carteira, eu abençoei ele, mas foi algo que eu diria para você que foi diferente. Não foi somente um valor que eu dei para ele, foi algo que eu creio que algo no mundo espiritual
aconteceu que está ligado ao meu visto que sai hoje. Olha só. Que estava travado há um ano que eu estou atrás, desde dezembro que a gente está trabalhando as coisas e vai e volta. Eu não sei, não dá para explicar, não é questão de feeling, é questão de entendimento, é questão de fé. Discernimento. Que a impressão que eu tenho que alguma coisa desencadeou algo, sabe? Então, é interessante isso. Então, mas é a minha experiência. Sim. É algo de Não Deus. Não é sempre que eu vou fazer agora que eu vou chegar, quem quer dinheiro, que isso é uma troca que vai recusar. Não é assim que funciona. Mas também não sei direito como funciona. Não é fazer, sabe, não é fazer né? barganha com Deus, né? Não é barganha. É algo que Deus dá para você viver com Ele. É algo seu e Deus, um cuidado de Deus. Exatamente, uma experiência pessoal, é algo que está aqui, que é para contar sim, é para contar para as pessoas, é para as pessoas saberem que Deus é Deus poderoso, que Ele vai... Agora, isso não significa que isso é uma doutrina. Agora, toda vez que você vê alguém pedindo dinheiro, dê 50, porque se você der 30, não, 40, não funciona assim. Dê 1.000 porque vai mudar, como seu pai deu. Não é assim que funciona a coisa. Porque Deus, ele sonda o coração. Caim e Abel entregaram 2 ofertas interessantes para o Senhor. Deus aceitou de Caim, de Abel, e não aceitou de Caim. Isso é o coração, a maneira como a coisa chega, como funciona, como é que está. Então, é assim, né? Interessante, né? Professor, já está tarde, sei que o senhor está celebrando... Isso, vamos o senhor está celebrando... Vamos indo para o final, né? A conquista desse visto. Deus. Daqui uns meses vamos estar tomando café aqui nessa mesa. Amém. Nessa mesa, vai ser um prazer ter vocês aqui. Professor... Vocês precisam ganhar bastante dinheiro aí, com os doces. Amém. Entendeu? Amém. Entrar para poder, quando tiver eventos, aí você fala assim, olha, vem para cá para a gente... Estou mandando sua passagem aí para vocês virem aqui para a gente fazer um evangelismo em Nova York, fazer um treinamento. Nossa, entendeu? Vocês vão ser meus agentes, vocês vão ser meus agentes de envio aí para Nova York, para poder estar aí passando um tempo aí. Pode vir para cá, já está preparado. Pode vir. Eu faço um monte de doce também para vocês provar aqui, pastor. Professor, o senhor pode dar uma mensagem para a gente encerrar para os pastores que vai estar ouvindo, ou para quem vai estar ouvindo essa mensagem, e essa mensagem principalmente para os pastores, aonde que tem trabalhado, tem sido um missionário nessa terra, e as oportunidades para ele desistir o rebanho, muitas vezes é maior para eles continuar. O senhor diz para o pastor que está no campo, aqui, trabalhando na obra, tem muitas vezes a obra de Deus, a igreja, o trabalho, por conta do trabalho secular que ele tem, a igreja como se fosse um part-time que fica muito árduo. Que mensagem o senhor traz para esse pastor que vai estar ouvindo esse podcast, esse vídeo? Eu não sei se vai ser pelo Spotify ou pelo YouTube. Olha, eu veio no meu coração aquela passagem, eu nem vou ler pelo tempo, mas eu quero deixar essa ideia e essa mensagem de uma palavra de motivação, né? Uma palavra de... Quando Naamã, ele, lá em 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de Naamã. Ele é da Síria, ele é um comandante, ele é um homem poderoso, ele é um homem que já esteve na Samaria e ele conquistou coisas ali. Uma das vezes que ele foi, ele trouxe como cativo uma moça que está trabalhando na casa dele. E ele tinha um problema no rosto. Ele tinha uma doença na pele, que possivelmente seja lepra. Quando a menina que trabalha na casa dele olha para ele e vê aquele rosto todo empipocado de doença, ela diz assim, olha, se o meu senhor aqui souber que lá na onde eu vim tem um homem que Deus usa, ele certamente vai ser curado.
Ele fica sabendo dessa história. Ele milagrosamente ouve essa mulher, essa menina, escrava, e ele vai ao chefe, o comandante dele, o rei da Síria, e pede para o rei da Síria uma carta para entregar lá para o rei lá de Israel. E lá ele vai com ouro, com dinheiro, com um monte de coisa, tecido. Ele vai para lá porque ele acredita nessa coisa que essa menina aí falou para ele. Ele chega lá, o rei de Israel já achando que esse cara já não é de bom, esse cara já não é legal. Esse cara já teve aqui, agora ele chega de novo. Alguma cilada que esse rei, que esse comandante Naamã está preparando. E ele rasga a roupa dele. Aquela coisa assim. Eliseu fica sabendo desse problema que aconteceu lá com o rei. E pede para que, olha, mande esse Naamã para vir falar comigo. E Naamã vai para falar com Eliseu. Quando Naamã chega com toda a sua carreata lá, com a sua turma lá, não é Eliseu que atende ele. É o servo de Eliseu que atende. Naamã está esperando que esse homem de Deus, que ele ouviu falar lá na casa dele, pela menina que morava lá, né? E apenas um recado. O recado é o seguinte: vai lá no Rio Jordão, que é um rio barrento, não é um rio tão limpo como os rios de lá da Síria, e mergulha 7 vezes. Ele ficou doido. Bom, primeiro que esse cara não me atende. Segundo que manda eu mergulhar num rio barrento, num rio que melhor mergulhar lá nos rios da perto de casa, sair de longe para vir aqui para mergulhar nesse rio. Um homem, um servo dele, que está com ele, junto com Naamã, diz para ele: pai, por que você não obedece esse homem? Já estamos aqui. Mergulha aí 7 vezes. Ele mergulha e, milagrosamente, ele sai com o rosto, como a gente brinca, né? Igual bumbum de neném. O rosto sem nada. Ele entende, ele tem, naquele momento, um encontro com o Deus de Israel. Ele tem um encontro a ponto que ele fica doido, ele fica aquela coisa do primeiro amor. Ele vai falar com Eliseu, e aí agora Eliseu está falando com ele, e ele chega, ele quer dar dinheiro, ele quer dar peça, ele quer não sei o que, Eliseu fala: não quero nada. Ele chega e diz assim para Eliseu: eu posso pegar um pedaço da terra daqui, quero levar essa terra daqui, porque o meu encontro foi tão grande com Deus, agora eu sei que só tem um Deus, um único Deus, que é o Deus de Israel. Ele pega essa terra para levar embora, para fazer um memorial. E aí, no meio da conversa, indo para o final dessa história, o Naamã diz para ele: só que tem um problema. Eu vou voltar embora para casa e eu tenho que ir com o rei lá no templo. Tem uma estátua lá e a gente adora lá. O povo da Síria adora aquela estátua lá. E eu vou ter que ajoelhar diante da estátua porque o rei está ruim das pernas. Eu preciso ajudar ele a descer. Eu não sei agora o que eu vou fazer. Olha que interessante. Quando a gente tem uma experiência com Deus, na hora a gente já entende o que é certo e o que é errado, né? Não tem skills. Eliseu diz para ele o seguinte: vá em paz. Eliseu não fala assim: não faça isso, quebra as estátuas, tá? Quebra tudo, e papapá, e faz isso, e não sei o quê. Eliseu sabia a experiência que ele tinha tido, que a Naamã tinha tido com o único Deus. O mesmo lugar que Naamã tinha estado antes, que saqueou tudo, levou aquela menina para lá como escrava, é o mesmo lugar que ele tem um encontro com Deus. E ele se preocupa tanto com isso que ele chega e fala para Eliseu: né? Agora que eu vou ter que fazer isso. A resposta de Eliseu foi simples, cara. Ele disse assim: vai em paz. Vai em paz. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, eu queria deixar para os pastores exatamente isso, que vai dar tudo certo. Amém. Amém. Que é difícil, tem que matar um leão por dia, tem que trabalhar 70 horas por dia,
e, ao mesmo tempo, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, porque vai dar tudo certo. Essa história, ela mostra para a gente várias coisas. Primeiro, que Deus usa a gente. Deus usa as pessoas mais simples. Aquela menina na casa do Naamã, ela tinha todos os motivos possíveis para amaldiçoar aquele homem. Esse cara xarope, esse cara me tirou da minha casa, da minha comida, da minha família. Que esse cara morra de lepra nessa cara. Eu quero ver, quero sentar e ver a lepra comer essa cara dele. Não, ela não fez nada disso. Ela tinha saído de Israel, mas o Deus de Israel não saiu dela. Amém. E foi esse mesmo Deus de Israel que, quando Naamã esteve lá, usou a boca de um outro servo. Pai, mergulha no rio aí. Então, já estamos aqui. Naamã, o grande general, ele ouve duas pessoas insignificantes. A vida dele é mudada por uma menina que fala lá e por um menino, o servo que está aqui, né? Olha que interessante como Deus usa. Então, Deus, o que você está passando, né? Você que está nos Estados Unidos, pastoreando, com dificuldade, até questionando o seu chamado, saiba que Deus, ele é poderoso para pegar a gente mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, a gente achando que a gente não vai servir para nada. Talvez o seu ministério você acha que está enterrado, mas Deus, ele é poderoso para ele transformar, para você, para zerar tudo, né? E começar de novo. Ele é poderoso para restaurar o seu ministério, ele é poderoso. Vai dar tudo bem. Vá em paz. Amém. Acreditar que quando a gente vai em paz, a gente sabe. Eliseu sabia que ele ia ter que ajoelhar, mas não estava adorando. Ele sabia que Deus ia gerar toda a situação. Ele sabia que Deus, ó, está fora do meu controle, mas eu sei quem é o meu Deus. Então, vá em paz. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Amém. Uau, meu Deus. Deixa eu voltar teu fôlego aqui. Fechando o chave de ouro. Pastor, professor, muito obrigado. Estou Nossa. em paz. Amém. Recebi essa palavra. Meu Deus, começou a expor esse texto aqui, é muito forte. Você sabe que eu não faço nada de graça, né? Tem doce aí, né? Converter isso em doce. Claro. Separa os doces para mim. Separa os doces para mim, que o negócio é... Eu medir minha taxa de glicose, tá jóia. Tranquilo, que você vai chegar quando? Cara, se Deus fizer tudo certo, a gente já comprei a passagem hoje. Oh, glória a Deus. Me manda o endereço, que você vai 3 de novembro. Estou lá te esperando. É só o senhor mandar o endereço antes de vocês mandarem. 3 de novembro. Vou chegar dia 3 de novembro. Deixa eu chegar. Nem casa eu tenho ainda. Tem que ver agora como é que vai ser. Nessa época, a gente vai dar em classe. O senhor me lembra que manda o endereço ali, ó, depois, quando o senhor chegar, que eu mando para o senhor por UPS. Beleza. Maravilha. Prazer, viu? Prazer falar com vocês e vamos estar conectados aí. Deus está nos reconectando aí. Vamos ver o que a gente pode estar servindo juntos aí, né? Amém, professor. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, boa noite. Fique em paz. E essa trajetória toda que vai fazer que Deus continue abençoando isso aí, tá bem? O senhor. Tá? Amém. Deus abençoe vocês todos aí, a brasileirada aí nos States, e vamos ser bênção, né? Na vida dos outros aí. É isso aí, professor. Muito obrigado. Fique com Deus e boa noite. Tchau, gente. Fica com Deus. Obrigado por ficar com a gente até agora. Um beijo grande para todos vocês. Tchau, professor. Fica com Deus. Muito obrigada mais uma vez. Amém.